A paz do Senhor para todos. Hoje vamos falar um pouco sobre a criação, nomeadamente sobre o que diz a ciência, a Bíblia e sobre essas teorias do Big Bang, do evolucionismo e do criacionismo. Ora bem, para falar sobre a criação, para quem conhece a Bíblia e acredita que realmente tudo foi criado por Deus, não poderíamos começar a falar sobre o tema sem falar antes e primeiramente do seu Criador. Sabemos também que há muita gente que diz que tudo tem que ter um princípio e um fim. Ora, em relação ao nosso Criador, Deus, será que Ele tem princípio e fim? Será que Deus tem idade? Não. Deus não tem princípio nem tem fim. Porque Deus é infinito, Ele sempre existiu e sempre existirá. Portanto, não tem princípio nem fim. E como tal é impossível saber a idade de Deus. Não tem idade, Ele existiu desde sempre, existirá para todo o sempre. Portanto, não tem idade. E uma coisa curiosa é que nós, na nossa vida diária, e lá está, como Deus nos criou à sua imagem e semelhança, embora nós tenhamos um princípio quando nascemos e um fim quando morremos, pelo menos o fim da vida terrena. Porque para aqueles que forem salvos em Cristo não é o fim. Mas todos os dias convivemos com algo que não tem princípio nem fim, tal e qual como Deus não o tem. É uma curiosidade e é também uma da essência, um bocadinho da essência de Deus que veio com muitas outras para a nossa vida. Agora a questão será saber o que é que faz parte da nossa vida, com quem nós convivemos diariamente, a todo momento, e que não tem princípio e fim. Será que alguém sabe dizer o que é? Então vamos lá pensar um bocadinho. Se eu desejar agora ir ali até ao centro da cidade, terei que apanhar o ônibus, mas para isso tenho que saber qual é o número do ônibus. Quando nós fazemos um bolo, temos que saber quantas quantidades de cada item nós colocamos na receita, senão o bolo não vai sair. E por aí fora. Então, para isso, todos esses factos da vida, quando nós queremos saber as horas, olhamos para o relógio e lá estão a matemática, os números que fazem parte da nossa vida. E os números também são infinitos, também não têm princípio e fim, porque se eu começar agora a contar do 1, 2, 3, por aí fora, se vivesse 200 anos, continuava a contar e não chegava ao fim. E se eu continuasse a contar no sentido inverso, negativamente, ia para o menos 1, menos 2 e nunca chegaria ao fim. Portanto, também os números não têm princípio nem fim e nós convivemos com eles e eles fazem parte da nossa vida a todo o instante. E nós podemos ver na Bíblia, no Salmos, livro de Salmos, capítulo 90, verso 2, que nos diz isso mesmo, que Deus não tem princípio nem fim e fala-nos da eternidade de Deus. Então diz assim: antes que os montes nascessem, ou que tu formasses a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Portanto, Deus é Deus desde a eternidade do passado à eternidade do futuro. Sempre foi e sempre será Deus. Outra coisa que nós devemos entender e devemos perceber claramente é que há muitas coisas ainda referentes a Deus, que nós não conseguimos entender. Há coisas que mesmo nós estudamos a Bíblia, procuramos, mas há coisas que não entendemos, o que é natural. E se nós transportarmos isso para o exemplo de nós próprios, os filhos também conhecem perfeitamente os pais, conhecem os pais muito bem, mas há sempre coisas
que dizem respeito aos pais, há certos aspectos dos pais que eles não conhecem, não entendem e não conseguem perceber. Portanto, isso é natural. Assim como os filhos não conhecem tudo dos pais, nós não conhecemos tudo de Deus. E, mais uma vez, poderemos vir à Bíblia e vamos lá ao livro aos Romanos, capítulo 11, o verso 33, vamos ver o que é que nos diz. Então diz assim: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Ora, aí está. Vemos, portanto, que a própria Bíblia nos confirma que há coisas que são insondáveis e inescrutáveis nos caminhos de Deus. E é por haver coisas que não compreendemos e que não entendemos que há várias discussões teológicas e que os teólogos muitas enfrentam divergências de opiniões, o que não quer dizer que seja o A ou o B que está errado, mesmo dentro da própria igreja ou dentro de um determinado grupo religioso, mesmo no seio, há divergências de opinião e discussões sobre essas coisas que nós não entendemos e que tentamos perceber. Voltando lá para a criação, outra coisa que nós necessitamos saber é qual foi a primeira coisa que Deus criou. O que é que será que Deus criou primeiro que tudo? Uns irão dizer, foi a terra, foi o homem, foi... Não, antes de tudo isso, o que é que Deus, quando não existia nada, só existia Deus, o que é que Deus criou? Primeiro que tudo. Então vamos lá para a Bíblia, vamos verificar outra vez aqui na Bíblia. Vamos ao livro de Provérbios, ao seu capítulo 8. O capítulo 8 é extremamente importante. Nós deveríamos olhar muito bem para ele, estudá-lo convenientemente, atentar bem nele, lê-lo, refletir, todo ele. Mas, neste caso agora, eu vou-me cingir apenas a partir do verso 22, em que o tópico diz assim: a sabedoria existe desde a eternidade. Então, aqui fala-nos da sabedoria e vamos ver como ela é importante. A partir do 22, então diz, logo o 22 diz: o Senhor me possuiu no princípio dos seus caminhos e antes das suas obras mais antigas. Então vejamos bem, antes de ter começado a criar toda a sua obra maravilhosa que Deus criou, ele foi criar e munir-se da sabedoria. Ele se fez acompanhar da sabedoria. E continuamos a ver. Desde a eternidade foi ungida, desde o princípio, antes do começo da terra, antes de haver abismos, fui gerada, e antes ainda de haver fontes carregadas de águas. Antes que os montes fossem firmados, antes dos outeiros eu fui gerada. Ainda ele não tinha feito a terra, nem os campos, nem sequer o princípio do pó do mundo. Portanto, ainda não tinha feito a terra, nem os campos, nem o princípio do pó do mundo. Já havia aí sabedoria, e a sabedoria já estava com Deus. Quando ele preparava os céus, aí estava eu. Quando compassava ao redor a face do abismo. Quando firmava as nuvens de cima. Quando fortificava as fontes do abismo. Quando punha ao mar o seu termo, para que as águas não trespassassem o seu manto. Quando compunha os fundamentos da terra. Então eu estava com ele e era seu aluno. E cada dia as suas delícias, folgando perante ele em todo o tempo, folgando no seu mundo habitável e achando as minhas delícias com os filhos dos homens.
Agora, pois, filhos, ouvi-me, porque bem-aventurados são os que guardarem os meus caminhos. Ouvi a correção, não a rejeiteis, e sede sábios. Bem-aventurado o homem que me dá ouvidos, velando às minhas portas cada dia, esperando às ombreiras da minha entrada, porque o que me achar achará a vida e alcançará favor do Senhor. Mas o que pecar contra mim violentará a sua própria alma. Todos os que me aborrecem amam a morte. Então, a sabedoria é muito importante. Se nós não tivermos sabedoria, não saberemos resolver muitos problemas e caminharemos para a morte. Temos de ser sábios. E vemos que o próprio Deus, antes de criar tudo, antes de iniciar a criação da sua obra, este capítulo da Bíblia nos confirma, foi buscar a sabedoria, muniu-se da sabedoria, criou a sabedoria. É o princípio, foi a sabedoria que o acompanhou depois da sua criação, de toda a sua obra maravilhosa. Há ainda uma dúvida que nós poderemos ter, e que muita gente tem: quem será que foi criado primeiro? Os homens ou os anjos ou a terra? Deus terá criado primeiro os anjos ou a terra? Isso, vamos encontrar isso, é a resposta na Bíblia. Então vamos lá ao livro de Jó, capítulo 38, versos 4 a 7. Aqui, Deus, nesta parte da Bíblia, Deus responde a Jó, fazendo Jó ver toda a sua grandeza e toda a sua sabedoria. Então, Jó 38, 4 diz assim: Onde estavas tu quando eu fundava a terra? Faz-me saber se tens inteligência. Quem lhe pôs as medidas, tu sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel? Sobre que estão fundadas as suas bases, ou quem assentou a sua pedra de esquina? Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e todos os filhos de Deus rejubilavam. Ora, aqui está. Todos os filhos de Deus rejubilavam. Isto significa, na Bíblia, sempre que aparece a expressão filhos de Deus, ela está a se referir aos anjos. Então os anjos rejubilavam, se maravilhavam e glorificavam a Deus pela sua magnífica criação. E, portanto, é porque quando ele fazia a sua obra e criava a terra, portanto, os anjos terão sido criados primeiro que a terra. Então vamos lá ainda sobre Deus. Quais são as características, os atributos, as qualidades que nós poderíamos referir para designar Deus? Então temos onisciência. Deus é onisciente. Tudo sabe, todos os assuntos domina. Onipresença. Deus é onipresente. Ele está em todo o lado ao mesmo tempo. Onipotência. Deus é onipotente. Ele tudo pode, Ele tudo vence, Ele tudo domina. Deus, na Trindade, estão reunidas 3 pessoas numa só. Ou seja, Deus é um, mas é uma unidade composta. Uma unidade composta de 3 pessoas que fazem parte da unidade de um só. Portanto, é um só Deus em 3 pessoas distintas. O Pai, o Filho e o Espírito Santo.
outra qualidade de Deus. Antropomorfismo. E que significa isto? Significa que a Deus são atribuídas características humanas e são atribuídas características humanas para que nós possamos entender e compreender melhor muitas das coisas que a Bíblia nos diz. Por exemplo, nós sabemos que Deus não tem olhos, não tem mãos, não tem coisa. Mas lá está. Assim diz o Senhor. O rosto do Senhor, os olhos do Senhor te vigiarão. Portanto, estamos a atribuir características humanas a Deus, como forma de entendermos melhor a Bíblia. Tem também o antropopatismo. Ora, o que é que isto significa? É quando se atribui sentimentos com o mesmo objetivo que se atribuem características humanas, também se atribui sentimentos humanos a Deus para compreendermos melhor aquilo que a Bíblia nos diz. E lá está, um exemplo disso é quando na Bíblia se diz, o Senhor se irou. Estamos a atribuir sentimentos humanos para melhor compreendermos o que a Bíblia nos pretende ensinar e dizer. E continuamos. Tem imortalidade. Deus é imortal, como sabemos. Imutabilidade. Deus não muda. É sempre a mesma pessoa, sempre o mesmo Deus. Não muda, nem muda as suas atitudes, nem muda com as suas ações, nem o seu caráter. É imutabilidade. E depois vemos que Deus é perfeito e é amor. Agora atentemos aqui nesta parte. Deus é amor. Aqui já não é um sentimento. Não estamos a atribuir um sentimento a Deus. Deus, a sua essência, é amor. E nós sabemos que há uma discussão mesmo entre os psicólogos e há muito na filosofia, muito se discute se o amor é um sentimento ou é um atributo. Ele é, neste caso, em relação a Deus, poderemos dizer que a essência de Deus é amor. Portanto, aqui não confundir o amor com um sentimento, porque o amor faz parte de Deus. Está na essência de Deus. E Deus é perfeito. E, portanto, a partir de todas estas características, tudo aquilo que se falou sobre Deus, indo lá para o livro de Gênesis, logo para ir para a criação da Terra, logo nos seus 2 versículos iniciais, o capítulo 1, o verso 1 e 2, algo me deixou confuso. E eu procurei tentar perceber, e aqui só poderei... Há realmente várias correntes teológicas e há discussão sobre aí. Eu vou, depois de ler a Bíblia, da Bíblia, sobre a história, tudo o que eu vou dar, aqui a conclusão a que eu cheguei. E uma das coisas que me dava realmente, fazia confusão e me custava a entender, então vamos lá ver. Deus perfeito. Deus que tudo sabe. Deus que se muniu da sabedoria para criar a Terra. Poderia ter criado algo, como diz o verso 2, vazio, sem forma, um caos, trevas. Isso não condiz com as características e com aquilo que nós sabemos de Deus. Deus não iria criar uma coisa vazia, sem forma. Por outro lado, se formos lá para os versículos de Jó, que eu dei como exemplo, como é que os anjos poderiam maravilhar de uma obra que criava algo vazio, sem forma? Há aqui qualquer coisa que me fez ver que não seria
Será que era assim? Então eu procurei entender melhor. Então vamos lá para a Bíblia. Gênesis 1, primeiro capítulo, verso 1 diz: No princípio criou Deus os céus e a terra. Pronto, até aqui tudo é claro. E depois vem o versículo 2 que diz: E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Esta parte aqui é que... Como é que um Deus perfeito e maravilhoso iria criar algo vazio? Vamos pensar um pouco. Primeira coisa que... Vamos lá ver, porque, como sabem, o Antigo Testamento foi escrito em hebraico. Então vamos lá ver o que é que diz em hebraico. A palavra em hebraica do versículo 2 é Aya. E o que é que ela significa? Significa se tornou. Então, vamos voltar lá ao versículo 2, baseado na tradução dessa palavra Aya, em hebraico, a língua em que foi escrita o Antigo Testamento, e vamos mudar este verbo era pela tradução de Aya. E o versículo fica aí assim: E a terra se tornou sem forma e vazia. Então, se a terra se tiver tornado sem forma e vazia, isto demonstra-nos que entre o verso 1 e o verso 2 há um espaço de tempo em que algo ocorreu. Algo de grave. Essa compreensão parece-nos ser confirmada no livro de Isaías, capítulo 45, no seu verso 18, que nos diz: Porque assim diz o Senhor que tem criado os céus, o Deus que formou a terra e a fez, Ele a estabeleceu. Não a criou vazia, mas a formou para que fosse habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. Então aqui, em Isaías, nos é dito que Deus não criou a terra vazia. O que vem reforçar a compreensão de que se terá criado realmente a terra, mas criou-a com forma, perfeitinha, só que algo sucedeu entre o 1 e o 2 para ela depois se ter tornado sem forma, vazia, com trevas. Então, o que é que poderá ter acontecido e que poderá ter ocorrido de tão grave? Segundo a ciência, nomeadamente sobre a teoria do Big Bang, do belga Georges Lemaitre, um padre, e também um cientista russo, Georges Gamow, que foram quem aprofundaram essa teoria do Big Bang. Logo na criação da Terra, eles atribuíam uma grande explosão que houve no cosmos, as partículas se espalharam, e a partir daí se formou as galáxias, e entre as galáxias, a nossa galáxia onde a Terra está inserida, que é a Via Láctea, e se formaram alguns planetas entre os quais a Terra começou a ganhar vida. Isso é o que eles defendem. E nós já vimos que aí é completamente errado, porque a Bíblia nos diz claramente que não. Quem criou a Terra e todas as coisas foi Deus. Essa teoria do Big Bang, da grande explosão, tem realmente uma segunda parte para justificar o que é que poderá ter acontecido, porque eles também concluíram que a Terra foi realmente... Criou-se, formou-se e depois foi destruída. E o que é que destruiu a Terra? Mais uma vez, essa teoria do Big Bang vem dizer que, segundo eles, atribuem a um meteorito que terá caído na península de Yucatán, no México, provocando uma grande cratera
e 2 mais pequenas. Com a sua queda ao atingir a Terra, provocou um impacto fortíssimo que abalou por completo a estrutura da Terra, fez deslocar o seu eixo e, como consequência, houve uma gigantesca nuvem de poeira cósmica, cinzas, que cobriu toda a atmosfera da Terra, a tal ponto que a luz ficou impedida de penetrar na Terra. Muitos destes detritos cósmicos estavam incandescentes, o que provocou um calor tórrido, vapores insuportáveis, incapazes das pessoas, qualquer eventual forma de vida que existisse na Terra na altura, conseguisse respirar e sobreviver, isso terá extinto por via da ação da queda desse tal meteorito. E segundo os cientistas, isso terá passado mais ou menos há cerca de 66 milhões de anos atrás. É como é que o russo Georges Gamow e o padre belga Georges Lemaitre chegaram a essa conclusão. E muitos outros cientistas que têm estudado o assunto depois. Através do estudo das rochas, dos fósseis e de toda a estrutura da Terra, eles chegaram a essa conclusão. A qual, quanto às causas, quanto aos efeitos provocados, se nós analisarmos bem, é lógico. Já a origem poderão não ter razão e estar errados. Mas vamos lá ver, porque isso é o que diz a ciência e nós agora vamos comparar o que diz a ciência com o que diz a Bíblia. Então, vamos lá na Bíblia, livro de Isaías, capítulo 14, versos 12 ao 15. O que é que nos diz? Diz-nos assim: Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. E tu dizias no teu coração: Eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei da banda dos lados do norte. Subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo, e contudo levado serás ao inferno, ao mais profundo dos abismos. Aqui, estes versos reportam a uma profecia e uma advertência que é feita ao rei da Babilónia, advertindo para ter cuidado, para não praticar as iniquidades e que ele estava a ir por mau caminho. Essa advertência e essa profecia faz alusão e compara o diabo. Portanto, aqui está-se a comparar e está-se a dizer: olha, isto foi o que aconteceu ao diabo. E isto é o que te vai acontecer a ti se continuares a praticar as mesmas coisas. Portanto, vemos que aqui era uma advertência, mas uma comparação, e que esta parte se referia àquilo que aconteceu com o diabo. Ora, e continuamos na Bíblia. Vamos lá para o livro de Ezequiel, ao capítulo 28, versos 12 ao 19. Que nos diz assim: Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro e diz-lhe: Assim diz o Senhor Jeová, tu és o aferidor da medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Estavas no Éden, jardim de Deus. Toda a pedra preciosa era a tua cobertura. A sardónia, o topázio, o diamante, a turquesa, o ónix, o jaspe, a safira, o carbúnculo, a esmeralda e o ouro. A obra dos teus tambores e dos teus pífaros estava em ti.
no dia em que foste criado, foram preparados. Tu eras querubim ungido para proteger e te estabeleci no Monte Santo de Deus estavas. No meio das pedras afogueadas andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio se encheu o teu interior de violência e pecaste, pelo que te lancei profanado fora do monte de Deus e te farei perecer, ó querubim protetor entre pedras afogueadas. E levou-se o teu coração por causa da tua formosura. Corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei, diante dos reis te pus, para que olhem para ti. Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo, que te consumiu a ti, e te tornei em cinzas sobre a terra, aos olhos de todos os que te veem. Todos os que te conhecem entre os povos estão espantados de ti. Em grande espanto te tornaste, e nunca mais serás para sempre. Portanto, aqui também era uma profecia, um alerta e uma advertência para o rei de Tiro, mas referindo-se ao diabo e também advertindo, olha, isto foi o que aconteceu ao diabo. Tu não faças isso, não continues a errar, não continues com as tuas iniquidades, senão vai acontecer o mesmo que ao diabo. E quem era o diabo? Nós vemos que o diabo era um eleito. Ele estava sentado, ele era o mais eloquente dos anjos. Ele sentava-se à direita de Deus. Ele era, não se poderia jamais se poderia equiparar a Deus, mas era quase tão perfeito como Deus. Ele era extremamente sabedoria, ele era extremamente belo, era a mais alta, tanto que foi chamado de querubim ungido, a mais alta classe dos anjos. E o que aconteceu foi que foi tal os atributos, fez despertar nele a vaidade. E o seu coração se encheu de vaidade, de pecado. E resolveu contestar Deus. Mas fez pior. Por isso é que o seu ato foi tão grave que nós já vimos lá atrás que Deus é amor. A essência de Deus é amor. E que nos perdoa, é paciente, mas jamais poderia perdoar o diabo. Por isso ele está aqui a dizer a condenação na Bíblia. Olha, nunca mais serás para sempre. Tu perdeste o direito à vida eterna. Tu irás terminar no lago de fogo. Tu estás condenado. Não tens salvação. Porque o diabo quis tomar o trono de Deus. O diabo não só se envaideceu, não só quis sobrepor-se a Deus, como atentou contra Deus, como levou e alienou, influenciou alguns dos outros anjos para se aliarem a ele e foi fazer uma batalha contra Deus para tentar derrubar Deus, como se a criatura pudesse estar acima do seu Criador. Isso foi um ato de desobediência terrível. E nós vamos lá ver na Bíblia que houve guerra e houve batalha, sim. Vamos ver lá na Bíblia. Então vamos lá no livro de Apocalipse, capítulo 12, versos 7 ao 9. Diz assim: E houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhava o dragão e os seus anjos. Mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão,
a antiga serpente chamada do diabo e Satanás, que todo o mundo engana. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Então estamos aqui a ver que houve sim uma batalha, foi uma batalha terrível nas hostes celestiais. É claro que não é uma batalha como aquelas batalhas e as guerras que nós conhecemos aqui na Terra, com tiros, canhões e coisas, mas foi uma batalha no campo espiritual. Mas nem por ser no campo espiritual foi menos terrível e menos mortal, porque as batalhas terrenas acabam com a vida, é a morte do corpo que causam, a batalha espiritual causa a morte do espírito. Provocam a morte espiritual. Então nós vemos que o diabo foi precipitado na terra, que foi expulso, deixou de estar ao lado de Deus para ser lançado sobre a terra. Como é que Deus terá lançado o diabo sobre a terra e os seus outros anjos? Será que pegou nele assim, olha, tu portaste-te mal? Aí pegou nele e veio cá abaixo pô-lo na terra, muito devagarinho? Claro que não. Ele foi, vai, Satanás. E a queda abrupta do diabo, que como Deus diz na Bíblia, como diz a Bíblia, se elevado em fogo, os seus anjos elevados em fogo, as pedras afogueadas que caíram com ele, todos os anjos revoltosos e que se aliaram a ele, precipitados na terra, tinham sim a capacidade de provocar todos esses efeitos que a ciência atribuiu ao meteorito. E que, na minha modesta opinião, mais não foi que a queda do diabo e que provocou a destruição da terra. E depois Deus, quando diz o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, Deus percorria as águas. Deus percorria a terra. O Espírito Santo de Deus percorria a terra para verificar os estragos e para a fazer renascer e recriar a terra. Portanto, entre o capítulo 1 de Gênesis dirá respeito a uma terra, o capítulo 2 a uma segunda terra recriada, reformulada, regenerada depois dessa destruição provocada pela queda do diabo. Esta teoria do Big Bang, que a ciência defende, está incluída na teoria do evolucionismo, defendida por Maxwell. E o que é que Maxwell diz sobre o evolucionismo? Qual é a sua teoria? Segundo Charles Darwin, as espécies ao longo dos tempos vão sofrendo mutações e vão evoluindo. Então, segundo ele, vão os mais capazes, os que melhor se conseguirem adaptar às condições da natureza, às condições climáticas e da natureza, ao meio ambiente, sobreviveriam e se tornariam, evoluiriam. E então, segundo ele, terá sido assim que o homem surgiu numa dessas fases da evolução das espécies, por via de uma seleção natural, em que os mais fortes realmente melhor se adaptam e sobrevivem. E é aí que surge, que muita gente diz, que o homem terá descendido. Portanto, o homem evoluiu, é uma evolução do macaco. No entanto, não é bem isso que Charles Darwin, na sua teoria evolucionista, diz. O que ele diz é que quer o homem, quer os primatas serão uma evolução de uma espécie, da mesma espécie antepassada dele. Portanto, nós teríamos o mesmo
os mesmos antepassados teríamos sido originários dos mesmos antepassados que deram origem aos primatas, aos macacos. Então, nós, que acredito pela Bíblia, que seguimos o que a palavra e que Deus nos diz, contestamos como outras forças criacionistas contestam essa teoria evolucionista. E contestam com base em pressupostos. O primeiro deles tem a ver com muitos conceitos que essa teoria evolucionista tem vindo a alterar, a ser obrigada a alterar, porque defendia muita coisa que a ciência e a evolução dos tempos trouxe outros conhecimentos e veio a provar que eram opiniões, que eram considerações que tinham que estavam erradas. Então, se eles foram obrigados a alterar tanta coisa e tinham dito e afirmado tanta coisa que estava errada, logo à partida, teremos que considerar que não terá muita credibilidade a sua teoria. Por outro lado, aqueles que defendem o evolucionismo e os cientistas têm afirmado que se pautam pela ciência. O que também não é verdade, porque o evolucionismo não passa de uma teoria. Ele não foi comprovado pela ciência. Não foi até hoje, não é possível comprovar. Portanto, se não é um facto científico comprovado, não pode ser considerado um facto científico, mas apenas e somente uma teoria. Tal e qual como o criacionismo será outra teoria. Além de nós, os cristãos, também na mitologia grega e a mitologia chinesa, entre outros, defendiam o criacionismo. E que argumentos nós poderemos utilizar para dizer que temos razão? Primeiro deles, incontestável, pela fé, pela palavra de Deus, pelo que diz a Bíblia. Isso é incontestável. Também pela complexidade do homem que, não sendo perfeito, é detentor de alguma perfeição e de uma complexidade que só pode ter sido criada por um ser superior, por Deus. E por último, através das provas arqueológicas, que se não provam a criação de Deus, provam que não evoluímos de outra espécie nenhuma, seja primatas, seja qual for a espécie. E essas provas prendem-se com as descobertas de ossadas completas, porque há fósseis de crânios e até supostamente mais antigos, mas ossadas completas, datando de uns cerca de 6.000, 7.000 anos atrás, que nos vão transportar sensivelmente à época em que Adão e Eva foram criados. Uma desses achados foi em Valência, na Espanha. Outro achado foi junto ao castelo de Chaumont, na França, e em que se provou claramente que esses antepassados nossos, cujas ossadas têm à volta de 6.000 a 7.000 anos, eram homens eretos, homens direitos, com a mesma estrutura que nós temos hoje. Portanto, estas foram as conclusões do estudo que eu fiz e que apresentei aos irmãos do Ministério Assembleia de Deus da Rua do Fogo, no culto de ensino,
e que agora disponibilizo para outros irmãos que não puderam estar presentes e para que possam ouvir a opinião, debater e tentar chegar às suas próprias conclusões e que a palavra de Deus seja conhecida de mais e mais gente, cada vez mais, para que mais almas possam ser alcançadas pela salvação e se voltem para Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Paz do Senhor para todos.